Havia um segredo enterrado fundo demais para ser ignorado, e foi exatamente nesse momento que tudo veio à tona de uma vez só. Pense bem. Você já imaginou descobrir, em plena sala de uma delegacia, rodeado de policiais e de lágrimas, que a mulher que destruiu a sua família pode ser a própria mãe biológica do homem que você ama? Que o bebê que foi arrancado dos seus braços não foi apenas roubado por ganância, mas foi moeda de troca numa dívida sórdida, negociada nas sombras por pessoas que juravam te amar. É exatamente esse o nível de crueldade que estamos prestes a destrinchar hoje. Porque o que aconteceu nessa semana vai muito além de uma simples reviravolta. Estamos falando de camadas e mais camadas de traição, de segredos que sobreviveram anos inteiros enterrados debaixo do medo, e de uma confrontação final que sacudiu cada canto dessa história até os alicerces. Então respira fundo. Porque isso vai doer. Vamos começar pelo coração partido de uma mãe. Joel. Uma mulher que, por muito tempo, carregou um peso que nenhuma pessoa deveria suportar sozinha. Quando ela finalmente entrou naquela sala, de olhos vermelhos, os cílios pesados de tanto choro, a voz partida em 1000 pedaços, ela não estava apenas prestando um depoimento. Ela estava se despindo de uma armadura que havia sido construída tijolo por tijolo pelo medo. O medo de uma mulher chamada Samira. Uma criatura que, quanto mais você a analisa, mais você percebe que não é simplesmente uma vilã de novela. Samira é um arquétipo de manipulação pura. Ela não usa força bruta. Ela usa o que as pessoas mais amam contra elas mesmas. E Joelle, naquele momento, olhou nos olhos do detetive Paulinho, olhou para os policiais ao redor e disse o que havia guardado como um veneno dentro do peito. Que seu pai, Jorginho, foi uma vítima. Que aquela mulher tirou a vida dele. Que ela sabe disso com toda certeza que resta na alma de uma filha que perdeu o pai para a monstruosidade alheia. A intensidade desse momento é simplesmente insuportável de assistir sem sentir alguma coisa se apertar dentro do peito. Porque Joelle não é só uma personagem chorando numa delegacia. Ela é a representação de toda mulher que um dia teve que escolher entre o amor que sente e a sobrevivência do ser amado. E então Raul abriu a boca. Raul, que por tanto tempo pareceu apenas mais um homem enrolado em encrenca, que parecia navegar nas margens da história sem um peso verdadeiro nas costas, finalmente revelou o tamanho da sombra que o seguia. Ele olhou para Joelle, para o detetive, para o delegado Jairo, e disse as palavras que mudaram o eixo de tudo. Samira entrou na vida deles para pagar uma dívida. A dívida era dele. E o preço cobrado foi o bebê. Deixa isso sedimentar por um segundo. Biba. Uma criança inocente, que não escolheu nada, que não deve nada a ninguém. Usada como pagamento. Como mercadoria. Como objeto que troca de mãos entre pessoas que deveriam ser incapazes de fazer uma coisa dessas. E Raul, engolindo a própria vergonha, assumiu que foi ele quem levou essa proposta para Joelle. Que foi ele quem a convenceu. Mas que Joelle se arrependeu. Que ela tentou recuar. E que Samira não deu essa chance. Samira simplesmente tomou o que queria. A psicologia desse momento é devastadora. Porque Raul não está apenas confessando um crime. Ele está se destruindo na frente da mulher que ama para tentar salvar o que sobrou de uma relação que talvez não tenha mais salvação. E Joelle, de mãos trêmulas, de voz sufocada, ainda assim fica ali. Ainda assim escuta. Porque o amor dela é maior do que a raiva, e isso por si só já é uma tragédia linda e dolorosa ao mesmo tempo. Mas não era só isso. Raul guardava mais uma coisa. Um detalhe que nem mesmo para Joelle ele havia revelado. E quando ele pronunciou aquelas palavras, a sala inteira prendeu a respiração. Ele não descarta a possibilidade de Samira ser sua mãe biológica. Pausa. Respira. Samira. A mulher que roubou a filha de Joelle. A mulher que possivelmente mandou matar Jorginho. A mulher que manipula, que esmaga, que consome tudo ao redor como um buraco negro, pode ser a mãe do homem que ela mesma colocou no centro de toda essa trama. O delegado Jairo, que claramente já viu muita coisa na vida, não conseguiu esconder o impacto. E o comentário dele foi preciso. Tratando-se dessa mulher, essa possibilidade não pode ser descartada de forma alguma. Agora, antes de continuar, eu preciso te fazer uma pergunta que está na cabeça de todo mundo que está acompanhando essa história. Você acha que Samira sabia? Que ela sabia exatamente quem Raul era, e que toda essa trama foi montada não apenas por dinheiro, mas por algum motivo muito mais profundo e perturbador? Deixe a sua teoria nos comentários agora mesmo, porque eu quero muito saber o que você está pensando. E se você ainda não está inscrito nesse canal, clica no botão vermelho agora. Porque esse tipo de análise você não vai encontrar em qualquer lugar. Enquanto a delegacia fervia com depoimentos e mandados de prisão sendo emitidos, do outro lado da cidade,
Dentro da fundação que serve de fachada para tudo que há de podre nessa história, dois homens tramavam em silêncio o fim de alguém que estava chegando muito perto da verdade. Paulinho e sua parceira chegaram à fundação como dois predadores que já sabem que a presa está ali em algum lugar. O detetive é um homem de intuição afiada, mas é também um homem com uma ferida aberta que nunca cicatrizou. O desaparecimento do pai. Uma dor que ele carregou por anos, que moldou cada decisão, cada caso que aceitou, cada risco que correu. E foi exatamente essa dor que o colocou, naquele dia, frente a frente com Santiago Ferretti. Ferretti, o comendador. O homem que construiu um império sobre o silêncio de outros. Que se senta na sua cadeira de mogno como quem se senta num trono, olhando para o mundo lá de baixo com o desdém de quem nunca pagou o preço por nada que fez. Quando Paulinho entrou naquela sala e fez sua exigência, a reação de Ferretti foi calculada. Fria. O tipo de frieza que só se aprende quando você já mandou pessoas desaparecerem antes e nunca perdeu uma noite de sono por isso. Mas aí ele cometeu um erro. Um erro que só os verdadeiramente arrogantes cometem. Ele mencionou o pai de Paulinho. Com um sorriso venenoso nos lábios, com aquela segurança de quem acredita ser intocável, Ferretti jogou na cara do detetive que seu pai também era um intrometido. E que veja como acabou. E naquele segundo, tudo mudou. Paulinho não é apenas um policial cumprindo uma missão. Paulinho é um filho. E todo filho que carregou uma ausência inexplicável por anos inteiros, que se construiu sobre a ruína dessa perda, sabe exatamente como aquelas palavras soaram. Não como uma provocação vaga. Como uma confissão disfarçada de intimidação. Os olhos de Paulinho se arregalaram. As mãos devem ter tremido. Mas ele não recuou. Porque essa é a marca do herói verdadeiro. Não é a ausência do medo. É a capacidade de olhar o medo nos olhos e continuar mesmo assim. E foi o que Paulinho fez. Ele apontou o dedo para Ferretti e disse, com toda a clareza de quem finalmente vê o inimigo de frente. Se você tiver alguma coisa com o desaparecimento do meu pai, eu vou te pegar. Eu vou acabar com a sua raça. Do lado de fora, sua parceira sentia o clima esquentar. E escondido num corredor, Vicente observava tudo. Vicente. O homem do retrato falado. O fantasma que assombrou a vida de Paulinho por todos esses anos. O executor. O instrumento de um crime que deixou um filho sem pai e uma família despedaçada. E Vicente não sentiu nenhum remorso ao se lembrar do que havia feito. Ele sentiu prazer. E antecipou um prazer ainda maior. A armadilha que Ferretti, Vicente e Macedo montaram foi sofisticada. Seguir o detetive. Cercá-lo. Eliminá-lo da mesma forma que eliminaram o pai. Apagar os filhos dos problemas assim como apagaram os pais. Uma crueldade com simetria quase poética, se não fosse absolutamente monstruosa. Mas havia algo que eles não contavam. Havia uma mulher do outro lado de uma ligação telefônica, com o coração disparado no peito, sentindo no estômago um presságio que não conseguia explicar. Geralda, que de forma quase sobrenatural sentiu que algo estava prestes a acontecer com o homem que ama. Esse tipo de conexão entre almas, esse sexto sentido que ultrapassa qualquer lógica, é um dos elementos mais poderosos dessa trama. Porque nos lembra que o amor não é apenas um sentimento bonito de se dizer. É um radar. É um alarme. E o alarme de Geralda disparou forte o suficiente para que Paulinho percebesse, pelo retrovisor, que não estava sozinho na estrada. O que se seguiu foi uma dança de gato e rato filmada com a precisão de um maestro da tensão. Paulinho reconheceu Macedo no volante. Ligou para o delegado. E em vez de fugir, traçou um plano que só uma mente afiada pelo sofrimento poderia conceber. Ele usou a perseguição como isca. Deixou os vilões acreditarem que tinham o controle. E então, no momento exato em que acharam que o tinham encurralado, foram eles que encontraram uma armadilha. Viaturas. Helicópteros. Policiais por toda parte. A expressão no rosto de Ferretti naquele momento deve ter sido a de um homem que pela primeira vez em décadas entendeu que a conta chegou. Que o mundo não perdoa para sempre. Que cada crime tem um prazo de vencimento. E então Vicente, desesperado, irracional, consumido pela raiva de ver tudo desmoronar, apertou o gatilho contra Paulinho. A bola bateu no colete. E Paulinho, vivo, em pé, olhos nos olhos do homem que destruiu sua família, reagiu com a força de quem carregou esse momento como um fardo por anos inteiros. Vicente foi neutralizado. Ferretti e Macedo foram presos. E o delegado, do outro lado do rádio, recebeu a confirmação que há muito esperava. O homem poderoso que havia mandado sumir com o pai de Paulinho tinha um nome. Santiago Ferretti. O comendador. O intocável. Que finalmente foi tocado. Agora vamos para o que realmente nos mantém acordados à noite. O que vem a seguir? Primeira teoria.
Samira não vai ser presa facilmente. Ela já desapareceu antes do mandado ser emitido, o que significa que tem acesso a informações privilegiadas dentro da própria estrutura policial ou da fundação. E se ela souber que Raul a delatou, a primeira coisa que ela vai fazer não é fugir. Vai ser usar o bebê como escudo. Vai usar a criança como última carta para negociar sua liberdade. O que coloca Joelle numa posição agonizante. Encontrar a filha pode custar a liberdade da maior inimiga que ela tem. Essa tensão ainda vai explodir de um jeito que ninguém está preparado para ver. Segunda teoria. A conexão entre Samira e Raul é muito mais profunda do que uma simples questão de dívida. Se ela realmente for a mãe biológica dele, então toda a trama tem uma dimensão que ainda não foi revelada. Por que uma mãe montaria um esquema desse nível contra o próprio filho? O que aconteceu no passado para gerar um ódio ou uma necessidade tão torturante? Existe uma história de adoção, de abandono, de violência que ainda vai ser exposta. E quando essa história vier à tona, vai mudar completamente a forma como olhamos para cada ação de Samira até agora. Terceira teoria. Ferretti preso não significa Ferretti derrotado. Homens como Santiago Ferretti não constroem impérios sem ter rotas de escape. Ele tem advogados, tem dinheiro, tem segredos que valem a liberdade de muita gente. E mais importante, tem informações. Informações sobre outros crimes, outras pessoas poderosas, que podem ser usadas como moeda de troca para uma negociação que o tire da cadeia mais rápido do que qualquer um imagina. A batalha real talvez esteja apenas começando. Porque colocar um homem atrás das grades é uma coisa. Manter um homem assim atrás das grades é completamente outra. O que essa semana nos ensinou, no fundo de tudo, é que o verdadeiro vilão desta história nunca foi apenas uma pessoa. Foi o silêncio. Foi o medo que fez Joelle guardar segredo. Foi a dívida que fez Raul aceitar o inaceitável. Foi o orgulho ferido que fez Ferretti jogar no rosto de um filho que o pai dele era um intrometido. O silêncio é a ferramenta favorita de todos os que fazem o mal. E quando ele é quebrado, quando finalmente alguém tem coragem de falar, de sentar numa cadeira de delegacia com os olhos inchados de choro e dizer a verdade, o mundo inteiro treme. Paulinho encontrou o homem que destruiu sua família. Joelle encontrou a coragem de revelar o que a estava destruindo por dentro. Raul, pela primeira vez, parou de fugir de si mesmo. Mas Samira ainda está solta. E enquanto ela respirar livre nesse mundo, nenhum deles pode realmente dormir.